Deus, desse chamado que Deus tem para nós. Você foi convocado. Esta segunda mensagem, eu queria chamar a sua atenção nesta noite para a vocação que nós temos em Cristo Jesus. Estamos já vivendo esse clima de Copa do Mundo e nós fomos chamados para a Copa da Vida. E por mais que não compreendamos, Deus foi quem nos salvou e nos chamou para uma grande vocação. Se você pensa que a maior honra foi daqueles jogadores que receberam a convocação dos técnicos para estarem representando aquelas nações nesse momento de Copa do Mundo, quanto mais você receber o chamado do próprio Deus, muito mais daquelas figurinhas que a gente compra os álbuns e começa a preencher aqueles álbuns com aquelas figurinhas caríssimas, que no final das contas fica quase R$1.000 para você preencher um álbum daquele, dependendo da sorte ou do azar de quem vai comprando e repetindo aquelas figurinhas. Muito mais do que a foto daquele jogador famoso naquele álbum, é o seu nome cravado no livro da vida. Você foi chamado, você foi salvo e vocacionado para uma grande missão no mundo de representar, sendo um agente, um representante, um embaixador de Deus em Cristo Jesus na terra. Amém? O texto que nos chama a atenção hoje, com a temática, então não fique do lado de fora, não fique fora do jogo. A proposta desta mensagem, dessa série de sermões aqui, nessa temática, é resgatar a visão vocacional dos crentes no mundo. O nosso desejo é resgatar no seu coração, cristão, você que professa fé em Cristo Jesus. Deus não te chamou apenas para ser religioso, Deus não te chamou apenas para conhecê-lo e crer que Ele exista, mas para que você possa se envolver com este chamado. Todo cristão foi vocacionado. Deus, desde os salmos mais antigos, tem lá como no Salmo 50, versículo 1, que diz: Deus convocou todas as nações da terra para o louvor da sua glória. Somos a nação santa, o povo eleito, escolhido de Deus para uma grande missão no mundo. E uma dica para os juniores, pré-adolescentes que estão com as pranchetinhas aí, você tem um esboço, tá bom? A cola está toda aqui, tá bom? Então você tem as lacunas que você vai preenchendo, papai e mamãe vai ajudando a turminha aí. Então o versículo de hoje toca para frente, o nosso ponto de partida tem sido 2 de Timóteo, capítulo 1, versículo 9, que diz: pelo poder do Evangelho, que Evangelho é esse? O Evangelho da graça, que eu não me envergonho, de que o próprio Filho de Deus veio ao mundo para sofrer e morrer no meu e no seu lugar. O Evangelho que é o poder de Deus, que transforma vidas, que perdoa pecados, que transporta pessoas das trevas para a luz. O poder do Evangelho que cura feridas, liberta os oprimidos, que transforma famílias, cura viciados das drogas, cura corações deprimidos, depressivos e ansiosos. O poder do Evangelho que, sobretudo, restaura o pecador, o mais vil pecador, que está condenado às trevas, para viver no reino da glória de Deus, pelo poder do Evangelho. Deus nos salvou e nos chamou para uma santa convocação. E esse ponto de partida, como também vemos lá no Salmo 50, Deus tem convocado toda a terra, Deus tem chamado, declarado o seu poder através dos lábios daqueles que têm buscado e chamado pelo nome do nosso Deus, o nosso Salvador. Nós fomos chamados para a maior Copa de nossas vidas, quando ouvimos o chamado de Deus, quando ouvimos o chamado do nosso Senhor, onde Deus tem nos conduzido vitoriosamente através de estratégias da nossa fé, como atletas de Cristo, com uma grande missão no mundo, rumo às grandes vitórias em Cristo Jesus. E como é bom esse clima de celebração, esse clima de celebração mundial. Eu particularmente gosto. Eu gosto de algumas datas importantes no calendário do ano. Natal é uma delas, Dia das Mães, Dias dos Pais. Quando chega a Copa do Mundo, por natureza eu gosto, eu pratico esporte, acompanho o esporte.
não só o futebol, eu gosto de múltiplos esportes e é muito gostoso. A minha esposa tem corrido, o Marcelo, a Tamires, tantas outras pessoas da nossa igreja começaram a correr, os jovens jogam toda semana, eu vejo pessoas que estão se cuidando, estão indo na academia, gente andando de bicicleta, e é muito bom. O clima esportivo é muito bom. E quando vem uma Copa do Mundo, a celebração mundial parece que o negócio aumenta. E eu sou empolgado por natureza. Então é gostoso ver esse clima, vivenciar esse ambiente. A galera começa a comprar a camisa do Brasil, combina de assistir jogos na casa um do outro, rola esse clima legal, festivo, de unidade nacional. Então é legal ver a turma cantando o hino nacional, lá naqueles estádios grandes, com 80 mil pessoas, com aquelas vozes, como um grande hino. Assim como os anjos estão cantando a beleza da glória do nosso Deus, ali é um pequeno reflexo de que fomos criados à imagem de Deus para celebrar a vida. E você vê pessoas cantando o hino do seu país, chorando, com lágrimas nos rostos. Esse clima, particularmente para mim, me empolga, eu espero que possa te empolgar também, mas por propósito certo. Então, no que se refere ao futebol, nós não queremos perder e ficamos frustrados, porque o Brasil já empatou ontem, a turma queria que o pessoal, que o Brasil jogasse muito bem, obrigado. Mas o empate de 1-1 foi bom, tá? Para quem não manja muito de futebol, com o Marrocos, que foi semifinalista na Copa passada, tá tudo bem. A gente pode ir engrenando aí, mas quando vem uma derrota, todo mundo fica triste, chateado, mas é assim que funciona na vida também. E Deus nos chamou para ter que enfrentar momentos de frustrações, de lutas e tribulações, não só de celebração. E a mensagem de hoje, ela tem como objetivo nos mostrar que, assim como alguém que foi chamado para viver o clima do reino de Deus, alguém que foi chamado para vivenciar a grande missão que Deus nos chamou, alguém que, como você, está assim vibrando também, está ativo e participante, assim como os torcedores estão para uma Copa do Mundo, para 22 jogadores correndo atrás daquela bola. Agora, pense bem, assim como existem pessoas muito empolgadas com o jogo de futebol, tem muita gente alienada. Eu conversei, acho que foi hoje de manhã com a minha mãe, foi ontem, finalzinho da noite ou hoje de manhã? Foi ontem, finalzinho da noite. E ela falou assim, filho, nem assisti o jogo. Então tem gente que está alienada à Copa do Mundo, está com a cabeça em outro lugar. Temos cristãos desanimados com a igreja. Por mais que o clima global, está todo mundo, entre aspas, vendo jogos. Gente que nunca quis saber, não sabe nem quem é São Paulo, Corinthians. Não saber quem é o Corinthians é uma boa. Agora está todo mundo empolgado, mas tem muita gente alienada, assim como existem pessoas no contexto da igreja que precisam se envolver com essa realidade da missão, do nosso chamado, que nós fomos convocados para uma grande missão no mundo, estão correndo o risco de não se envolver, de não vibrarem, não participarem ativamente de tudo aquilo que Deus nos chamou para ser. Então eu queria compartilhar com vocês nesta noite 3 perigos que podem deixar você fora do jogo. Isso não tem nada a ver com a Copa do Mundo. Isso não tem nada a ver com futebol. 3 perigos que você pode incorrer para que você saia do jogo da vida e do propósito que Deus tem para mim e para você. Que chamado é esse? Que jogo é esse? E quais são esses perigos? Que realidade é essa que nós precisamos lidar em meio aos desânimos, à alienação espiritual, em meio aos propósitos que Deus tem para mim e para você? Em primeiro lugar, o perigo de ficar na torcida. Você pode estar nesse momento como um ouvinte, como um religioso, apenas como um espectador daquilo que Deus chamou para você ser na prática. Não fique apenas na torcida, entre no campo da vida. Esse é um dos maiores erros do cristianismo da nossa modernidade. Religião de consumo, cristãos que apenas assistem de camarote,
vem para assistir o culto. Não, você veio para prestar culto. Você não é e foi chamado apenas para ser um religioso, mas um amigo de Deus que se relaciona com Ele. Ainda mais aqueles que reclamam lá no camarote da torcida, questionando como que se o culto fosse feito para agradar homens e não a Deus. Assim como no esporte, se você não é atleta, não faz nenhum sentido você estar lá no campo, faz todo sentido você estar na torcida. Pois é o que nos resta como torcedores. Porém, não é assim na igreja. Não é assim na igreja. Você é um membro participante, um atleta ativo. Você foi chamado para chutar a bola, você foi chamado para talvez estar na defesa, ajudando na contenção de lutas e tribulações, crises e ataques do inimigo na vida de alguém. Ou de repente você foi chamado para estar no meio de campo, direcionando com seus dons e talentos e habilidades, fazendo alguma coisa, sendo bênção na vida de alguém. Assim como nós vemos lá em Tiago capítulo 1, versículo 22. Sejam praticantes da palavra e não meros ouvintes, não apenas espectadores, porque assim vocês estarão enganando a vocês mesmos. É próprio da minha perspectiva como torcedor criticar o Ancelotti, que ele fez péssimas mudanças, ele já entrou com o time errado. Então todo mundo vira técnico, todo mundo vira especialista de futebol, todo mundo manja de técnicas e de táticas de jogo. Como torcedores de um esporte, ok, mas como cristãos, e fomos chamados e convocados para esta grande missão no mundo, não cabe a você gastar boa parte da sua vida como um espectador reclamão a despeito do que falta e do que não falta no reino de Deus através da igreja e dos nossos ministérios. E sim, ser um ativo, vibrante, encorajador no reino de Deus, fazendo alguma coisa, fazendo parte e a perspectiva de alguém que é praticante, ativo, constante e não um mero ouvinte, espectador nesse jogo da vida. E só erra quem está no campo. Só erra quem está no jogo. Você com seus projetos, você com a sua família, você como pai, você como mãe, como empresário, você como cristão. Eu vivo brincando quando eu dou as minhas falhas de trânsito, né? Eu falo para a esposa, eu falo para os filhos, só erra quem dirige. É mentira. A esposa, quando... Não é o meu caso lá em casa. Quando erra na receita, só erra quem cozinha. Ganhei ponto. Só erra quem faz. Então, se você ainda vai viver com a muleta da desculpa de que eu não faço porque eu não estou pronto, você não está entendendo que Deus chama não os capacitados, mas Ele chama e capacita os não capacitados, mas sim aqueles que de coração estão dispostos a fazer algo. Aonde você está, quem está na arquibancada só assiste, torce e reclama. Quem carrega piano, quem faz acontecer, está no jogo da vida, como um pai zeloso, educando seus filhos. Só está no jogo da vida quem põe a camisa, quem veste a missão, o propósito de fazer diferença neste mundo. Assim como nós vemos, por exemplo, em Efésios capítulo 4, versículo 16. Dele todo o corpo bem ajustado, e esse corpo pode ser a família, pode ser a tua empresa. Aqui está falando da igreja, a missão que Deus nos deu. Se nós estamos unidos pelo auxílio de todas as juntas, todas, não são algumas. Essa é uma grande engrenagem, assim como lá na sua família, a gente treina os nossos filhos para aprender a cuidar bem da roupa, a escovar o dente. Não é coisa só da mãe, do pai. Ali é uma equipe, assim como lá na sua empresa. A pessoa que chega crua e não conhece nada do segmento que você está trabalhando e você prepara, todos têm que fazer alguma coisa. Não é diferente também na igreja. Através da unidade, do auxílio de todos, a igreja cresce e edifica a si mesmo em amor. O chamado do amor. Não da crítica. Não do pesar a mão de julgamento. Mas somos uma grande equipe que vai, em amor, ter paciência, longanimidade, chamar as pessoas para perto.
E à medida em que cada um faz a sua parte, cada um realiza a sua função nesse time, nessa equipe que Jesus começou a chamar os 12 apóstolos e tem chamado a mim e a você, na unidade da fé, no auxílio de cada junta, cada um fazendo a sua parte, se é que você deseja não ficar de fora do time, se é que você quer vestir a camisa. Deus tem concedido dons e talentos e habilidades na igreja. Qual a sua parte? Qual o seu ministério? Como que você vai servir? Como que você vai se envolver? Você foi convocado, você foi chamado. Você pode fazer diferença na vida de alguém. Você pode realizar uma função na medida da possibilidade que você tem. Ninguém vai pedir, Deus não vai pedir de você performance, sucesso. Deus vai pedir de você fidelidade com aquilo que você tem. O Fabrício comentou no momento dos dízimos, a viúva que deu tudo que ela tinha, e tudo que ela tinha era apenas uma pequena moeda. Deus quer de você, assim como dela, o teu coração. E Ele sabe o que você pode oferecer, vai dando os passos um pouquinho de cada vez. Se você não é ofertante dizimista, o mais importante do que quantidade, e Deus não precisa do nosso dinheiro, a igreja precisa, nós, instituição humana, porque nós precisamos cumprir com os nossos compromissos. Então, muito mais do que quantidade, é importante que você estabeleça uma rotina, uma regularidade. Participar dos eventos, dos cultos, ofertar regularmente. Comece com um pequeno valor. O dízimo, os 10% é apenas uma referência da lei do Antigo Testamento. Você pode dar menos ou você pode dar mais. Há liberdade nisso, conforme Deus colocar no teu coração. A despeito dos teus dons e talentos, do seu tempo. Mas nós precisamos unir forças no auxílio de cada um, na medida em que cada um faz o que dá para fazer, mas com zelo e com amor e carinho. Ninguém segura a Reviva. Ninguém segura o reino de Deus através das nossas vidas. Ninguém segura a sua família, os seus filhos, os teus projetos, porque Deus nos abençoa. Estamos no campo e nós temos o maior de todos os capitães, Jesus Cristo, nosso Salvador. Agora, você está fazendo a sua parte? Quais são os seus dons e talentos? Você precisa se envolver. Então, o primeiro perigo é você ficar fora do time. É você ficar fora, lá na torcida. Fica só na torcida lá. Ei, aí pastor, é isso daí. Olha lá, o fulano, ei, esse louvor foi ruim hoje, hein? A mensagem não foi boa. Ei, olha lá, o ministério infantil está precisando daqui, está precisando disso. Saia do arquibancada, venha para o jogo da vida. Vem com a gente. Amém? O segundo perigo é sofrer lesões. Esse é um dos grandes perigos e um dos maiores temores daqueles atletas que foram pré-convocados para a Copa do Mundo. Por volta de 50 jogadores, mais ou menos, para cada seleção. Aí depois filtra para, acho que 25, 26 jogadores. E, inclusive, os pré-convocados, os 25 que estão em casa, eles estão de resguardo. Se algum atleta se machucar para ter que sair da Copa do Mundo, ele precisa ir. Então, um dos maiores temores de atletas é se lesionarem às vésperas de um grande jogo, de um clássico, de uma Copa do Mundo. E aí ele sai do jogo. E ele precisa buscar ser treinado e ter toda a prevenção contra lesões, contra enfermidades, contra fraquezas. E não é diferente na minha e na sua vida. Você precisa, como um atleta de Cristo, lutar contra o seu sofrimento. Lutar contra a sua depressão, lutar contra a sua ansiedade, lutar contra as suas limitações. Buscar no Senhor uma prevenção para que você não fique fora do jogo da vida, por causa das muitas dores e do sofrimento que você está tendo, por conta de todas essas lesões e sofrimentos que você tem tido na vida. As feridas de corpo e alma, os machucados que feriram a sua vida, o teu coração. Porque esse é um segundo perigo para você sair do jogo. É você ficar lambendo as suas próprias feridas por muito tempo. Veja comigo lá, por exemplo, Provérbios capítulo 27, versículo 12, que diz assim: o sábio, ele percebe o perigo, ele percebe o mal e ele busca proteção.
ele busca prevenção. Mas os tolos, os ingênuos, eles seguem adiante e sofrem as consequências. A insensatez do nosso coração insiste num caminho de sofrer as consequências. Mas a sabedoria que Deus nos dá, preventiva, para o cuidado do nosso corpo e da nossa alma. No entanto, por mais que possamos prevenir feridas, seremos feridos. Por mais que caminhemos no caminho da vida e os perigos que nós temos na jornada do nosso viver no dia a dia, por mais que rogamos a proteção do Senhor, e sabemos do cuidado dEle nas nossas vidas. Deus é um bom protetor, Ele cuida dos seus. Mas o próprio Jesus Cristo sofreu muitas feridas. Os apóstolos de Cristo sofreram muitas dores. Uma coisa é a sabedoria de prever o perigo e de nos protegermos humanamente falando, mas a soberania é de Deus e o cuidado dEle sobre as nossas vidas é infinitamente mais capaz do que eu posso cuidar de mim mesmo e da minha família. Mas acidentes acontecem, crises acontecem, somos falíveis, somos humanos e por mais que possamos prevenir feridas, seremos feridos. Jeremias capítulo 30, versículo 17 vai dizer uma grande promessa. Eu, diz o Senhor, restaurarei a tua saúde e sararei as tuas feridas. Cremos nisto. O Senhor cuida do seu povo. Mas o problema é quando você, mesmo sabendo que Deus cuida de você, das suas lesões, das suas feridas, você insiste em ficar lambendo essa ferida, machucado, oprimido, sobrecarregado, questionando, murmurando, dizendo: até quando, Senhor? Por que aquela pessoa tem feito isso comigo há tanto tempo? Por que aquela pessoa me feriu daquele jeito? E a pessoa segue nessa jornada da autocomiseração, entrando dentro do seu próprio umbigo, vivendo e sofrendo a raiz de amargura diante de tanto sofrimento. E a pessoa vive questionando, não encontrando respostas dos porquês. No entanto, como seres humanos, nós temos essa tendência da autocomiseração, de lamber eternamente as nossas feridas. Quando fomos ofendidos ou feridos, escolhemos o caminho do vitimismo. Então, preferimos sair do jogo. Eu já não aguento mais. Eu estou fora. Quantos homens abandonaram lares, abandonaram esposas e filhos, porque ele foi ferido também no casamento? Quantas esposas fizeram isso? Quantos filhos fugiram de casa? Porque escolheram o caminho do vitimismo e preferiram sair do jogo, porque estavam machucados demais, porque estavam feridos demais. Lambendo, perdendo tempo, lambendo ferida. Enquanto que o verdadeiro cristão, o verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus, é aquela que ajuda a curar a ferida dos outros, enquanto ele mesmo está sangrando. Esse é o meu chamado como pastor, esse é o nosso chamado como maridos dentro de casa, esse é o vosso chamado esposas na vida dos vossos filhos, na vida dos vossos maridos, esse é o nosso chamado como cristãos, bons samaritanos, homens e mulheres de Deus, que enquanto estamos sofrendo, carregando as nossas pedras, a gente carrega as pedras dos outros também. Foi assim que o Senhor nos chamou, e não há desculpa diante de Deus. O quanto cansado que você está, o quanto que ferido que você está, não saia mais do jogo, volte, vista a camisa. Deus tem um grande projeto na sua vida, na minha e na sua vida. Agora, se você estiver fora do jogo, você vai perder a grande vitória que Ele tem para mim e para você. Você acredita nisso? Não espere estar plenamente curado para se envolver e servir e amar pessoas. Não espere, porque você nunca estará plenamente curado e restaurado. Esse dia nunca vai chegar. O projeto que você tem no teu coração, não espere estar pronto. Ele nunca vai sair do papel, porque você nunca estará pronto. É sempre um passo de fé. A despeito do chamado e da vocação que Deus tem para mim e para você. Você está ferido, machucado e cansado hoje? Lembre-se que um soldado na guerra ferido não deixa de ser um guerreiro. Não deixa de ser um soldado.
E você, como um atleta de Cristo, você não deixou de sê-lo porque você está cansado, porque você está ferido. Esse é um segundo perigo constante nas nossas vidas. Cuide dessas feridas, peça para Deus ajudá-lo a curar. Está doendo, está machucando? Sim. Mas há uma grande bênção separada para aqueles que estão sendo curados e curando outros. A maior bênção em ver que você está sendo curado, mas que você, enquanto isso, você também está ajudando outros. Não saia do jogo por causa dessas lesões. Insista. Persista. Tem gente que não gosta do Neymar. Eu sou um crítico ferrenho dele. Ele poderia já ter umas 3 bolas de ouro. Já poderia ter sido um dos maiores jogadores do planeta. E por irresponsabilidade, por uma vida muito irregular como atleta de alta performance, ele poderia estar na primeira prateleira lá com o Messi, com o Cristiano Ronaldo. Não está. Mas nada justifica tanta crítica para alguém que está ferido e machucado, que está se recuperando e ainda tem orgulho de vestir a sua camisa. E você? Vai ficar ouvindo as críticas? O Ancelotti disse assim para o Neymar: você só vem para essa seleção se você parar de ficar vendo rede social. Porque 90% dos comentários é de crítica destrutiva. Você vai ficar ouvindo crítica dos outros a respeito da sua fé até quando? De que você não pode, de que você é fraco, de que você não é digno. Deus restaura as nossas feridas para uma grande missão no mundo. E em terceiro lugar, e última situação de perigo, é você ser expulso do jogo. Porque uma coisa é você vestir a camisa, você jogar o jogo da fé, fazer parte do time do Senhor Jesus, não ficar na torcida, entrar em campo, tratar essas feridas, tratar essas lesões, ficar forte no Senhor. Outra coisa é você ser expulso do jogo. Cuidado para você não tomar o cartão vermelho. E aqui não tem nada a ver com futebol, mais uma vez. A Bíblia, ela distingue, ela separa punição de disciplina. E assim como na linguagem do futebol, do esporte, e os esportes são muito bons nesse sentido, eu encorajo você a fazer algum esporte ou acompanhar alguns deles, para a gente aprender sobre regras, sobre trabalho em equipe, em ser punido quando você e o jogador lá, ele foge da regra. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia distingue disciplina como o caráter pedagógico que visa o crescimento, assim como na vida de um atleta. Enquanto que a punição está ligada às consequências da justiça de erros que foram cometidos. Então tem jogador, atleta, que ele é desqualificado porque ele usou alguma substância inadequada, que proporciona uma performance melhor. Ele foi punido. Um jogador que deu uma canelada no meio das pernas do outro jogador, faltando com respeito, ele é expulso do jogo. O Evangelho, ele destaca a disciplina como uma prova de amor para os crentes que vivem debaixo da graça, enquanto que a punição realça o juízo de Deus sobre os incrédulos que vivem sob desobediência. Então, assim como um atleta disciplinado, correto, que cuida da saúde, tem boa performance, respeita o próximo, ele não leva nem o cartão de advertência do amarelo. Assim na vida cristã também o é. Assim na vida dos nossos casamentos, de relacionamentos, aonde nós vivemos, muitas vezes somos expulsos, punidos, por causa do juízo, da nossa incredulidade, da nossa desobediência e da nossa má conduta. E na Bíblia a gente vê essa linguagem do cartão amarelo como sendo um símbolo de advertência. Como nós vemos, por exemplo, Hebreus capítulo 2, versículo 1. Portanto, convém que nos atentemos com mais diligência para as advertências, para que porventura não nos desviemos, para que porventura não venhamos a falhar o suficiente para sermos expulsos do jogo da vida, do nosso casamento, de relacionamentos, da nossa vida financeira. Deus nos dá advertências, e isso é como se fosse didaticamente um cartão amarelo. Deus está sempre nos disciplinando e usando pessoas para nos advertir. E olha que legal, no jogo do futebol, você tem o cartão amarelo primeiro.
Cuidado, hein? E assim Deus o faz conosco. Aquelas escorregadas, aquela palavra mal colocada, aquele impulso de consumismo. Aí o boleto vem caro, aí o amigo começa a desconfiar, começa a ficar chateado com o tipo de resposta que você dá, a pessoa se afasta, a conta do cartão de crédito vem, são advertências. Mas entendemos que essas advertências, biblicamente, é disciplina como amor e correção da parte de Deus, como nós vemos em Hebreus capítulo 12, versículo 6. Pois o Senhor disciplina, Ele adverte a quem Ele ama e castiga todo aquele a quem Ele aceita como filho. Deus está nos advertindo o tempo todo porque Ele quer que você continue ativo, vibrante na jornada da vida, no contexto da sua família, do lar, no contexto de projetos e desafios e sonhos que Deus tem para você. Provérbios 3, 11 e 12 vai dizer também: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem Ele ama. Se Deus está corrigindo você e advertindo você, é porque Ele ama você. Ele quer que você continue firme, lutando o bom combate da fé. Porém, o cartão vermelho é como um símbolo de punição, que realça o juízo de Deus. Veja comigo em Mateus 18, 17, que diz assim: se o pecador recusar a ouvir, diz a igreja, e se também se recusar a ouvir a igreja, considere-o como incrédulo. Tomou cartão vermelho, está fora do jogo, porque não está andando conforme os padrões, as regras do reino. Olha, Deus aceita você como você está nesse momento, mas Ele não permitirá que você continue assim, porque Ele quer que você seja simplesmente como Jesus. Ele não quer que você fique assim, porque Ele sabe que se nós continuarmos como nós estamos, nós seremos advertidos e por vezes disciplinados, e muitas vezes rejeitados, a despeito da nossa própria disposição de não viver conforme a vontade e os valores do reino de Deus para mim e para você. Não é por acaso que muitas pessoas desanimam, estão fora, estão desanimadas dos seus projetos, não querem mais saber, abandonam família, não querem crescer lá na empresa, estão sentados no banco de igrejas e não querem se envolver, pois elas estão recusando a ouvir. Essas pessoas, em algum momento, elas serão consideradas como incrédulas, porque elas não temem, elas ficarão fora do jogo. De repente, o nome delas não estão nem no livro da vida ainda, não foram salvas, não foram convocadas, estão distantes. Mas Deus se entristece. Ele deseja que você esteja ativo, vibrante. Em nenhum momento Deus quer te dar o cartão vermelho. Ele quer te encorajar. Ele quer te dar a camisa para você vestir e entrar na equipe. Agora cabe a você não recusar. Vestir a camisa com humildade, se envolver. E com isso eu quero concluir com essas três lições finais importantes. 3 lições que nós aprendemos nesta noite. Em primeiro lugar, não fique de fora. Entre no jogo. Você está cansado? Você tem dúvidas? Você tem crises? Tem alguns questionamentos? Bem-vindo ao clube. Todos nós temos. Você precisa resolver algum problema no seu casamento? Entra no jogo. Não fique de fora. Não fique na expectativa como um espectador, torcendo para dar certo ou para dar errado, criticando apenas. Você não foi chamado para ficar na torcida. Deus te chamou para que você seja bênção.
Deus não chamou para que você seja um espectador. Deus te chamou para que você seja um praticante. A segunda lição que nós aprendemos nesta noite, enquanto Deus está curando você, enquanto Deus cura você, Ele está curando você para que você possa curar outros. Se você não está tão forte como você gostaria, ok, mas você tem um pouquinho de força suficiente para ajudar alguém que está mais fraco que você. Deus não vai exigir de você que você seja forte o tempo todo. Ele só não aceita a desculpa que você é fraco o suficiente para não fazer nada. E em terceiro lugar, e por fim, encare as correções de Deus. Encare as advertências, os cartões amarelos de Deus na tua vida como uma correção de amor, uma correção de cuidado, antes que venha juízo e um cartão vermelho na sua vida. Na sua vida sexual, moral, ética, financeira, familiar, profissional. Seja zeloso, tema a Deus, fuja do mal. E quando Deus te corrigir, quando a tua esposa te corrigir, quando o teu marido te corrigir, quando os teus pais te corrigirem, encare como uma correção de Deus, de amor e de graça e de cuidado na sua vida. Portanto, deixa Deus te usar pessoas na tua vida, usar a igreja para cuidar de você e volte para o jogo. Faça parte da grande missão de Deus no mundo. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar.